Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou abordar o tema Quantec. Se você tem interesse nesse assunto e quer saber um pouco mais do que se trata essa tecnologia e de que maneira ela pode te ajudar, não deixe de assistir esse vídeo. Bom, é um equipamento alemão que foi desenvolvido por Peter von Bauer, que é um naturopata e, acima de tudo, um ser humano com uma visão muito além, muito à nossa frente, né? Porque ele tem uma visão completamente holística em relação ao que seria terapias e conseguiu pegar toda essa ideia e transferir para um equipamento, né? Ou seja, ele conseguiu juntar o conceito de terapias holísticas, naturais, o conceito de espiritualidade e todo o conceito quântico e uniu tudo e conseguiu colocar isso dentro de um equipamento. O Quantec é um equipamento bastante interessante porque ele é capaz de tratar seres humanos, animais, vegetais e ambientes. E isso tudo sem a presença, por exemplo, vai tratar uma pessoa, não há necessidade de que a pessoa esteja presente, né? Ou seja, o cliente não precisa estar próximo ao equipamento. É possível tratá-lo à distância. Se você entender como funciona um celular, se você tiver uma ideia de como funciona um celular, como funciona a transmissão de informações através da internet, né? E se tiver um pouco de conhecimento sobre os conceitos de física quântica, você vai entender que isso tudo é possível. É óbvio que esse conhecimento ele acaba sendo ocultado, né, pela própria mídia comum. Não é um assunto muito falado. O Quantec ele trabalha através da emissão de informações. Eu vou tentar explicar um pouquinho sobre o que seria informações. Antes de falar mais sobre o Quantec, preciso explicar uma coisa, né? O Quantec trabalha de forma energética. E aí, quando a gente fala de energia, seria bom eu exemplificar ou falar um pouquinho mais para que vocês entendam. Ele interage com o objeto-alvo, no caso pode ser pessoas, animais, plantas, de uma maneira energética. E aí, para eu explicar melhor como ele atua dessa forma energética, eu preciso falar um pouquinho mais para vocês sobre alguns assuntos e eu vou explicar agora, ok? Hoje a ciência já sabe bem que o átomo ele praticamente não tem nenhuma porção dele que seja material, é pura energia. E tudo que tem na natureza é feito de átomo, então tudo que existe é pura energia. Por mais que a gente não perceba as coisas dessa maneira, mas se você pega um corpo a nível macro e vai diminuindo ele através de um microscópio, vai analisando ele na sua porção menor, você vai perceber que ele não é algo material, você vai chegar até o átomo. Numa visão macro para micro, você vai entender que de uma maneira macro a gente o percebe como algo material. À medida que é possível observar a porção micro, a gente chega à conclusão que nada é físico, tudo é imaterial, tudo é energético. Claro que hoje a ciência já sabe que o átomo ele pode ser subdividido, né? Mas vamos considerar como a menor porção o átomo. Né? Ele tem a sua eletrosfera, tem um núcleo e um espaço vazio muito grande. Então você imagina um átomo, como eu descrevi agora. Você soma um átomo com outro, até virar, por exemplo, um organismo vivo ou uma pedra, ou lá o que seja. Então, se você pega uma pedra, por mais que a nossa percepção seja que ela é material, na verdade ela não é material, ela é algo energético. Então, entendendo que tudo na natureza é energia, toda a construção da natureza, ela carrega em si uma informação. Porque, veja bem, vamos lá, uma pedra na natureza. Essa pedra ela é constituída por átomos e há uma organização atômica. Agora, o que define essa organização atômica? Tem ali nela alguma informação.
Ou seja, por que o arranjo daquela pedra é daquele jeito? Sei lá, se você pega uma pedra qualquer, uma ametista, um cristal, cada pedra não tem uma organização própria na sua constituição, significa que cada pedra ela tem em si a sua informação, que é como se fosse uma codificação que faz com que aquela estrutura se organize, ou seja, que faz com que aqueles átomos se organizem daquela maneira. Então tudo, quando nasce um animal qualquer na natureza, aquele animal ele traz em si, né, uma informação, né, tudo no universo é informação de constituição orgânica, né, porque se você entender que cada ser tem a sua constituição própria, tem a sua anatomia própria, tem os seus costumes próprios, né? Então isso significa que a gente está imerso num mundo de informações, porque se não fosse dessa maneira, não seria possível ter tantas diferenças assim na natureza. Ou seja, cada ser tem a sua própria constituição, e essa constituição em si, vamos chamar um nome assim bem genérico, tem um DNA, tem uma forma própria de se organizar. E dentro dessa forma própria de se organizar, está contido ali dentro informação, né? E a informação a gente dá para entender bem quando se fala de computador, de celular, de internet. A gente quando manda um vídeo para alguém, a gente está mandando o vídeo, não, a gente está mandando a informação. Então, se analisar por uma visão quântica, a gente entende que quando eu mando algo para alguém através da internet, eu estou mandando uma informação. E essa informação, ela transita no espaço, né? Ela transita e ela chega imediatamente no seu destino. E lá ela se constrói e forma alguma coisa, uma imagem, forma alguma coisa. Então, eu estou tentando explicar aqui de uma maneira muito simples para vocês vão entender onde eu quero chegar. Tá legal? Só entender que tudo no universo ele carrega uma informação. Pô, o nosso DNA é uma informação. Falar de Quantic é algo bem complexo, né? Então aqui eu estou tentando dar uma pincelada geral, me perdoe, mas eu tenho que colocar aqui algo bem generalizado para que as pessoas entendam. Então, muitas pessoas devem perguntar assim, ora, mas como um equipamento ele é capaz de interagir com uma pessoa? Como ele consegue encontrar essa pessoa? Bom, e aí eu vou explicar. Por uma fotografia digital, ele consegue encontrar a pessoa. Então, o cliente, quando ele vai ser tratado, ele precisa fornecer uma fotografia digital, a data de nascimento e o nome e o seu nome, né? Mas o item mais importante aí é a fotografia digital, que ela deixa um registro atômico nos fótons da imagem. E é através dessa conexão com esses fótons que ele consegue encontrar essa pessoa, como se fosse um testemunho, por exemplo, usado em radiestesia. Através desses fótons da imagem, da fotografia digital, ele localiza a pessoa, ou seja, ali deixa um registro, né? Aquilo ali é a identidade da pessoa, é um registro atômico. Lembra quando eu falei que nós não somos matéria? Nós nos percebemos como matéria, mas nós somos energia. Então vamos lá, o Quantic, ele é um equipamento fantástico, ele tem na sua estrutura ali, ele é conectado a um computador, né? Tem um software que faz ele rodar, tem um equipamento externo que contém o diodo de ruído branco, que é um cristal, e esse cristal ele é fantástico, porque ele é usado também na robótica. Ele é um cristal que consegue fazer uma interface entre por exemplo, um ser humano e a máquina, ou entre um animal e a máquina. E isso já foi mais do que comprovado, que ele foi um equipamento muito estudado na Universidade de Princeton. Por mais que pareça moderno, já é um equipamento um pouco antigo, né? E voltando a repetir, simplesmente ele não é exposto pela mídia. Falando um pouco mais sobre como o Quantic funciona, né? Como eu disse ali, ele transmite informação através do diodo de ruído branco, que é um cristal. E essa informação interfere com o organismo. Lembra que eu falei que nós somos pura energia e como energia nós carregamos informação, certo?
Toda a nossa estrutura do nosso corpo físico, intrinsecamente, tem nele uma informação. E também, levando em consideração que nós não temos somente o corpo físico, temos outros corpos como o corpo energético, corpo espiritual, corpo mental, tá bom? Todos esses corpos também contêm em si uma informação. Então, o Quantic, como ele atua, ele consegue, depois do planejamento do tratamento, naquele momento, ele manda uma onda que se encontra com o objeto-alvo, né? Vamos considerar o objeto-alvo como um ser humano. Através do diodo, ele faz uma conexão com a pessoa. Vamos dizer que ele faça a conexão com o lado inconsciente da pessoa. A gente pode dar vários nomes, tá? Aqui a questão, eu não vou me ater aqui a uma questão teórica, é só para vocês entenderem. Vamos chamar de um lado inteligente que nós temos, um lado cósmico, ou um lado conectado com Deus, ou podemos chamar de inteligência inata, ou inconsciente, ou subconsciente, não importa o nome que dê, mas só para entender que ele faz uma conexão com a pessoa e a pessoa tem a capacidade, inconscientemente, né, um lado dela inteligente, a capacidade de ir lá no banco de dados da máquina, e nas terapias que nós, terapeutas, selecionamos para aquela pessoa, ali dentro tem uma opção imensa dentro das terapias. Então o inconsciente da pessoa vai dentro da máquina e escolhe o que acha que é necessário. E o interessante é que esse nosso lado inteligente, ele é capaz de saber o que de fato a gente está precisando, né? Ou seja, se a gente coloca para tratar um aspecto qualquer da vida, mesmo que a gente conscientemente pense que aquele aspecto deve ser tratado de uma maneira A, B ou C, o nosso lado inteligente sabe muito mais que o nosso lado consciente. Pode ser que ele traga uma necessidade completamente diferente da que a gente esperava. E isso é muito legal, é muito interessante, porque o nosso lado consciente, ele é totalmente influenciado pelo nosso ego. E o nosso ego, ele engana muito. Ou seja, às vezes o que a gente pensa que é bom pra gente, nem sempre aquilo é bom pra gente, né? Porque a gente não consegue ter uma visão muito ampliada. E esse lado inconsciente, ele é um lado divino, é um lado que ele é capaz de saber exatamente o que você precisa. Tanto é que é esse lado que a gente explora quando faz uma radiestesia para tentar buscar alguma informação lá do inconsciente. Então lá fica armazenado tudo que é importante para a gente. Também fica armazenado todos os nossos traumas, todas as nossas dificuldades, todas as nossas fobias, todas as nossas crenças negativas, e também fica armazenado tudo que tem de bom dentro da gente. É como se fosse um histórico, um HD imenso com todas as informações gravadas, não só dessa vida, como também das vidas anteriores, ok? A gente pode chamar isso até certo ponto de uma parte da nossa consciência, ali dentro fica guardado tudo que é importante na nossa vida. Bom, como o Quantic ele não é um tratamento médico, ele não se limita ao tratamento do corpo físico, né? Porque a medicina atual ela trata especificamente o corpo físico, né? Como ele não trabalha dessa maneira, ele vai sempre buscar a causa raiz, né? E normalmente eu posso dizer para vocês, sem medo de estar errando, eu poderia dizer que 85 a 90% das enfermidades físicas tem uma causa psíquica por trás, uma causa comportamental, uma causa emocional, ok? Dificilmente a doença nasce no físico, né? E isso é um pouco difícil as pessoas que são muito materialistas entender, porque é o seguinte, ó, vou tentar exemplificar. Ó. Você tem uma enfermidade física, uma infecção, aí a pessoa vai pensar assim, mas você está querendo que a infecção é causada por uma bactéria, então não é a bactéria que causa a infecção, é a bactéria que causa a infecção, sim. Porém, o corpo daquela pessoa que teve aquela infecção é que teve uma probabilidade maior de se infectar através de mudança de campo magnético, né? Se a gente pegar do mais imaterial, do mais sutil para o mais denso, posso dizer que o que está mais próximo do corpo físico é o nosso corpo energético. Nós temos o corpo físico, logo em seguida vem o corpo energético.
Então, por exemplo, o corpo energético, ele tem ali a questão do campo magnético. Né? É óbvio que, por exemplo, essa enfermidade física, ela não nasceu nem no corpo energético, ela pode ter nascido no corpo mental. A pessoa tem lá um problema psíquico qualquer, uma insegurança, um medo, uma coisa qualquer. E isso, ao longo do tempo, se a pessoa não conseguir se livrar disso, não conseguir equilibrar isso, isso vai transitando dentro dos corpos até chegar no corpo energético e depois acaba indo para o corpo físico. Então, quando a gente já detecta no corpo físico, é porque isso não nasceu no corpo físico. Ela veio sendo transmitida até chegar no corpo físico. O corpo físico, ele funciona como se fosse um mata-borrão, né? Então, entendendo que a doença, ela tem uma causa raiz. Como o Quantic trabalha em cima disso? Se ele, na verdade não é ele, tá? Toda vez que eu falar o Quantic, eu estou querendo dizer que foi o inconsciente da pessoa que entrou em contato com a máquina e revelou informações. Porque o Quantic sozinho não teria condições de fazer isso, né? Ele não é nada mágico. Ele é um equipamento, isso é ciência. Foi o inconsciente que trouxe à tona aquela necessidade. Então, ele acaba trazendo aonde é que está o problema. Né? Na verdade, não é um único problema, é um conjunto de problemas, um conjunto de coisas. Então, quando o terapeuta seleciona lá no Quantic uma dada terapia, dentro daquele contexto daquela terapia, o inconsciente da pessoa seleciona aquilo que mais tem a ver para solucionar o seu problema. O problema que a gente está considerando como queixa clínica, né? Por exemplo, se a pessoa tem lá uma enfermidade física, uma infecção, por exemplo. A queixa clínica é a infecção, né? Lá uma infecção qualquer. Então, o Quantic, em função da necessidade de tratar essa infecção, ele vai buscar lá dentro de uma terapia qualquer aquilo que tem mais a ver com esse tratamento. Só que o mais formidável é que a gente não trabalha com uma única terapia, a gente trabalha dentro do Quantic, tem centenas de terapias. Então, o terapeuta, ele seleciona um grupo de terapias. Imagina você juntar várias terapias para tratar um mesmo problema. Gente, voltando à questão da informação. Então, o Quantic, depois que ele seleciona que tipo de tratamento terapêutico, que tipo de item dentro daquela terapia que possa ajudá-lo, ele passa a emitir uma frequência correspondente àquela terapia. Né? Sei lá, você vai tratar com homeopatia. O inconsciente da pessoa escolhe qual é o remédio homeopático e a partir dali o Quantic passa a enviar para aquela pessoa esse remédio homeopático em forma de informação. Ok? Poderia ser um ponto de acupuntura e assim vai, são centenas de terapias, tá? Eu estou falando mais de homeopatia, acupuntura, porque são terapias mais conhecidas, mas tem terapias assim fantásticas e que não são conhecidas e também você pode enviar informações para o inconsciente, pode enviar PNL, Programação Neurolinguística, pode enviar cromoterapia, florais e, nossa, é muita coisa mesmo. E aí, obviamente, dependendo do conhecimento do terapeuta e habilidade, ele já sabe que tipo de terapia pode ajudar mais em determinadas circunstâncias. Isso é muito legal, né? Porque a gente passa a escolher a terapia que está mais de acordo com a necessidade do cliente. Então, uma vez selecionada a terapia, aquela informação vai e entra em contato diretamente com a pessoa, né? Isso, através do Quantic, acontece durante várias vezes ao dia. E dependendo do ciclo, vamos considerar um ciclo mínimo de 3 meses, isso acontece todos os dias, várias vezes ao dia e durante 3 meses. Ora, isso é fantástico, né? Porque a pessoa fica recebendo essa informação o tempo todo. Entendendo melhor, as informações saem do Quantic em forma de onda eletromagnética ou ondas escalares e que vão em direção à pessoa, levando em consideração, como eu já havia dito, nós não somos só o corpo físico, né? Vai interagir com os corpos que sejam necessários serem trabalhados.
Muitas vezes o Quantic ele trabalha ao mesmo tempo no corpo físico, no corpo energético, no corpo espiritual, no corpo mental, tudo ao mesmo tempo. Ele não, e aí ele coloca a frequência correta para cada corpo. E é interessante que como nós somos seres onde possuímos múltiplos aspectos, né? Nós temos a personalidade, partes relacionadas a comportamento, a traumas, fobias. Nós temos que ser analisado por vários ângulos diferentes. E assim também devemos ser tratados dentro desse contexto que eu falei agora por vários aspectos. Também incluímos vários corpos, né? Então é assim que o Quantic trabalha. Ele atua ao mesmo tempo naquilo que precisa ser ajustado. E essa interação ela pode se dar de uma maneira mais rápida ou de uma maneira mais lenta, né? Isso depende do quanto a pessoa coloca resistência à mudança, porque o impulso chega até a pessoa. Mesmo que ela não perceba isso, mesmo que seja tudo a nível inconsciente, o impulso de mudança chega, porém aquela pessoa pode mudar ou não. Isso depende muito, né? Bom, pessoal, eu poderia ficar aqui contando vários casos nesse vídeo, mas senão vai ficar muito longo. Nos próximos vídeos eu vou poder exemplificar mais, tá legal? Se vocês acharam que esse vídeo ele é relevante, não esqueça de dar um like, ok? Que assim, dessa forma, ele vai alcançar mais pessoas, tá legal? Um grande abraço e até a próxima.